os cafés já se mostraram como os melhores lugares da literatura espanhola do século XX. Mas em um só dia, cerca de 10 pessoas passam alguns momentos no café de Doña Rosa, apresentando sua vida cotidiana. Nada demais, se isso tudo não acontecesse na Madrid de 1943. O que temos para hoje são estas ideias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, temáticas e ideias que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. Mais especificamente, você se encontra na primeira resenha de novembro. No dia 27 de outubro, foi ao ar o episódio do podcast Rotas Literárias da FAP, que eu participei junto com a professora Débora Almeida, debatendo o livro A Menina que Roubava Livros, do Max Zak. Se você quiser conferir, vou estar deixando o link aqui embaixo. Mas uma das coisas que nós debatemos ali foi como a guerra afeta o cotidiano. Porque mesmo durante a guerra é preciso ir à padaria, ir à escola. E ainda que A Menina que Roubava Livros tenha uma visão um pouco mais romântica, digamos assim, do que obras que relatam esse período, tentando elocubrar e entender um pouco do que se passa, por exemplo, com crianças judias, israelitas e palestinas. Deu agora em 2023, uma guerra impacta o cotidiano de quem não tem nada a ver com a guerra, não escolheu estar na guerra. Eu me recordei deste livro marcante da literatura espanhola e que talvez retrate um dos períodos bélicos mais impactantes da história do país dos moinhos. Em nossa viagem pela história da literatura espanhola, nós passamos pela crise de 1898, que marcou o início de uma renovação estética no país. Nesse período, uma grande parte de artistas se engajaram politicamente e acusaram, por exemplo, a ditadura de Primo de Rivera a promover um atraso do país. E essas influências políticas impactaram na percepção do modernismo produzido em 98, em 24, em 27. Nesse período, na verdade, estava promovendo reflexões sobre o início de guerra, sobre confronto, sobre ditaduras que a Espanha já estava desenvolvendo, que eclodiriam na Guerra Civil. Período de instabilidade, quando comunistas, republicanos e grande parte apoiados pela União Soviética, lutavam pelo poder contra nacionalistas que eram apoiados por nazifascistas, liderados por Francisco Franco. Acabou ganhando e desenvolvendo uma ditadura longuíssima na Espanha, levando o país a uma censura estrita e a restrição de liberdade de expressão. Os modos de burlar ou acusar esta censura, inspirado nos modernistas que vieram antes de 36, traram uma riqueza de obras artísticas. Devido à forte repressão, diversos autores se exilaram, a grande maioria no México, e de lá das Américas eles denunciavam, através da arte, o que acontecia no seu país natal. Lembra do El Cid, El Campeador, que nós já tratamos aqui? Ele, o Lazarillo de Tormes, Don Quixote e outros clássicos foram usados como propaganda de uma história criada pelos fascistas espanhóis. Uma história do país totalmente alinhada à ideologia. Muitas metáforas, muitos movimentos da época usavam alegorias para tratar deste tema, tanto da repressão, da censura, do momento que o país estava vivendo, como o uso político da arte, dos símbolos literários, artísticos espanhóis para objetivos expostos. Especialmente após 1975, com a morte de Franco e a chegada de uma democracia, obras que foram escritas durante o regime ou no final do regime começam a ganhar luz. Muitos textos foram produzidos para lidar com a memória histórica desse terror subsequente. Foi nesse momento que grande parte dos espanhóis teve acesso às inovações estéticas que os autores da década de 30, 40, 50 haviam produzido. Já eram conhecidas nas Américas e em grande parte do Velho Mundo, como é o caso do tremendismo. Explorou os temas e aspectos sombrios e brutais da vida, refletindo esses traumas. Madrid era o caos urbano e do interior humano na época. Destruição, miséria, estabilidade social e psíquica faziam parte do cenário madrilenho. E eles serão apresentados em La Colmena, através de um microcosmo. Só que essa ideia de microcosmo que o tremendismo usa não é como no século XIX. Ela tem um quê do século XX que distancia um pouco do naturalismo do século anterior. Em um só dia fragmentado, teremos acesso a personagens fragilizados e fragmentados. No café e nas ruas madrilenhas encontramos os mais diversos tipos sociais, nos dando um retrato do pós-guerra, gerando diversas identificações.
Sobreviventes como Concha, prostituta, que busca sobreviver, El Rojo, antigo miliciano republicano, que não consegue mais encontrar trabalho pós-guerra, Don Roque, um comerciante que tem dificuldade de se reerguer economicamente, ou um outro veterano de guerra que não se vê útil nesse momento novo, jovens com seus impactos pertinentes, que parecem extrapolar de todos os personagens esse recorte social simplesmente, já que um deles se vê numa luta entre o amor e a educação, a formação, ou um estudante de medicina que mistura problemas com relações perigosas. Luisito, o retrato de uma criança abandonada pela mãe, ou a relação disfuncional que a guerra civil trouxe para a fé, ou impregnou a fé de coisas levianas, na figura do padre Dom Benigno, nome muito sugestivo por sinal, que busca o apoio e a união de sua paróquia, e não à toa ele é um elo de ligação forte entre todos esses personagens, aqueles que são nomeados ou não. Tal qual uma colmeia, esses personagens representam uma operária ou um zangão da Madrid de 1913. Camilo Rochechela, se utilizando do realismo social, explora o dialeto urbano madrilenho relacionando com os zumbidos ou a comunicação que os zumbidos desse animalzinho apresentam. A influência do galego, do basco, do catalão, que sofriam tentativas de apagamento em um regime extremamente nacionalista, aparecem como uma tentativa de sobrevivência dessa expressão extremamente interior e íntima dos personagens modernistas, ou agora já pós-modernismos, valorizando a individualidade do ser humano, valorizando a pluralidade que a Espanha possuía e não era benquista, era sufocada, né? Só que no caso desta colmeia, a abelha rainha não é Franco, não é Afonso XIII, muito menos a rainha Vitória Eugênia de Bettenberg. No microcosmo do café que retrata o macrocosmo que é a Madrid espanhola de 1913, Dona Rosa, a dona do café, seria uma espécie de abelha rainha. Não que ela exerça tanto poder e influência, mas ela, de todos os personagens, é o representante máximo do tremendismo. Ela é uma senhora cheia de receitas e contribuições, mas é sozinha e sobre da depressão, a mancha cinzenta que ataca o espírito da pequeniníssima cidade, mas que ainda assim era o coração, era a capital, o centro da Espanha desde 1561. É o representante de uma Madrid social, cultural e humana que lutava para comer, sobreviver, trabalhar, falar, amar, enriquecer, existir. O futurismo e o cubismo são duas vanguardas que influenciaram muito na percepção da cidade, no retratar da cidade no livro, especialmente da leitura da Grande Madrid como uma colmeia. Ela não é extremamente original nisto. Ele não é o único que vai utilizar da grande cidade urbana do início do século XX como uma colmeia, mas ele acaba abordando a complexidade das grandes colmeias internas que cada abelhinha, que cada personagem, como nenhum outro autor conterrâneo seu da época consegue. Ele é universalista na colmeia do exame cerrado do ser humano. Cada indivíduo como esse microcosmo, eclodindo em angústia, entre tantos sentimentos, extremamente cosmopolita, no sentido plural e de abranger tantas coisas, e que expressa o extremamente espanhol, não como Franco queria que o fosse, mas como estaria no âmago, na individualidade de cada espanhol. Mais do que tipos sociais, a expressão genuinamente espanhola estaria exatamente nesta diversidade humana que supera o realismo social. Ela constrói e elabora um mosaico de diversas perspectivas. Ainda que o livro se resuma a 7 capítulos, é como se cada um deles se formassem de mini capítulos que refletem as condições humanas. O impacto internacional inerente, um legado duradouro mantendo sua relevância até os dias de hoje. O modernismo, mas que possuía a densidade dos modernistas, tratava da velocidade como tema e forma como seus precursores, mas que abarcava uma instabilidade talvez pior a década de 50 para trás. Seus cafés, especialmente em Paris, Espanha, foram os lugares onde o modernismo desenvolveu seus mais importantes pensamentos, onde as grandes ideias artísticas do século XX foram elaboradas. Sua atmosfera, já nesse período de Camilo Rochechela, ainda que seja usada como símbolo da resistência madrilenha à barbárie, é sinal de decadência e deterioração.
Cada um dos personagens de La Colmena, suas aspirações futuras e frustrações presentes, mostra através de muito realismo o zumbido até então silencioso de uma colmeia cheia de incertezas, mas que não suporta mais ser silenciada. No Café de Dona Rosa, então, cria-se um ambiente de confissão e cumplicidade. Mostra como cada personagem está conectado ao outro pela trama, por aquilo que os torna genuinamente humanos. Sela, nesse neonaturalismo, digamos assim, considera que até a cultura e a tradição são instintivos, mas ainda assim elas servem de apoio para a expressão daquilo que somente seres humanos podem ter. Algo que só quando temos muito tempo para parar e ouvir é que se torna perceptível. El café, antes de media hora, quedará vacío, igual que un nombre al que se hubiera borrado de repente la memoria. O maior zumbido dos personagens de La Colmena, como objetivo social, digamos assim, do seu autor, como objetivo psíquico e humano inerente do sentimento espanhol ou da obra, é que a memória ela existe para que nós a consultemos com sabedoria, não apenas para que não se repitam os erros do passado, mas para significar ou aclarar a angústia do presente. É isso, meus queridos cavaleiros andantes. A resenha de hoje ficou mais aberta, assim, reflexiva. Dentro dessa linha do tempo da historiografia espanhola, nós passamos do modernismo, temos justamente o período de pós-guerra, onde se encontra a Colmena e abre-se, até pela democratização espanhola, as ideias que vão formar a literatura ou a arte, de modo geral, contemporânea. E, infelizmente, sendo um livro aparentemente antigo, que ainda está no pós-guerra, parece um contemporâneo, não contemporâneo da década de 80, contemporâneo de hoje. A Colmena é mais próximo da nossa realidade do que nós gostaríamos. A grande abelha rainha da Espanha, desde o barroco, citando Don Quixote, pode ser a liberdade, a paz que provém da liberdade. E a pergunta que fica na Colmena é como não sucumbir à barbárie quando estamos sem esta abelha rainha no horizonte nos guiando. Fica não só a reflexão, o comentário, mas de fato a sugestão de um texto extremamente atual, um texto complexo, um texto rico esteticamente, sim, mas que aborda tantas questões genuinamente humanas, tão questões infelizmente próximas ao nosso cotidiano, especialmente nós que estamos livres, que não estamos em zona de conflitos e que muitas vezes achamos que estamos seguros e tranquilos por não estarmos no meio do tiroteio. Analisar um pouco da nossa ação enquanto humano frente a outras pessoas que passam por essa realidade mais bárbara, digamos assim. Fica a sugestão, comentário de um bom texto para você ainda ler esse ano de 2023 antes que o ano termine. Nos vemos amanhã para voltar à rotina. Vamos comentando os capítulos da jornada de leitura conjunta lá no @garota quixotesca. Vamos sair da biblioteca e ver muito além dos banhos de vento.